Alô, Alberto. Olá, Alô, Tiago. Alberto. Boa Olá, noite. Alberto. Impecáveis as condições? Razoáveis, pelo Razoáveis, menos. razoáveis. Razoáveis. O suficiente, Sofríveis. então, co- compagináveis, então, com a qualidade genérica do programa e por isso estamos em condições de começar a lenga-lenga do costume. É Parece a que estou num emissão. frigorífico. Parece que estou. Aqui estava. Um bocadinho, está tá, É. tá fresquinho, está com um aspecto fresquinho, isso E por não aí. está, mas o ar é que está assim, está muito branco tudo. Mas pronto, olha. Não, mas é para conferir também Um ar um certo natalício, não ar. é? É. Sim, natalício, é isso, é isso. Claramente, guardas as decorações coloridas para o exterior da casa, não é? Para a vizinhança usufruir desta e Aquelas vão luzinhas usufruir todas, não é, que as pessoas põem nas todas casas. bem coloridas. Eu gosto, por acaso não estou a gozar porque eu aprecio. Cá estamos para a lenga-lenga do costume, é a emissão 25, uma emissão pós-natalícia, a emissão de 27 de dezembro de 2022, como sempre, estamos a estrear no canal do YouTube do Comitê Central e no Facebook do Comitê Central às terças-feiras, às 21 horas. E podem também seguir a Lenga-Lenga do Costume em podcast, em Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. Não vamos começar, Alberto, sem lembrar o apoio do Azeite Talismã, que, como sempre, continua a apoiar a Lenga-Lenga do Costume, apoio que nós muito agradecemos. Alberto, E agora eu vamos... devo referir, Tiago, desculpa, que fui Refere, informado que o claro. azeite de Lismã já tem o site completamente consolidado. Excelente. E que quem quiser encomendar online com aquela edição especial, com aquele livrinho, com aquela coisa toda, Muito bem. já Então quer dizer pode que nem, fazê-lo. nem a tua colaboração na feitura desse livrinho que acompanha a edição, Uhum. essa edição especial do Azeite de Talismã deu cabo do prestígio do Azeite de Talismã. Nem isso Abalou um passou bocadinho, mas o incólume. azeite é bom o suficiente para É muito, resistir precisamente. Resiste a tudo, a às qualidade do más Azeite de companhias. Talismã. Só para terem uma ideia, exatamente, mesmo para mais companhias. Por falar em mais companhias, ou não, Alberto, se calhar começamos com um caso que marcou os últimos dias, esta época natalícia, deve ter sido uma época natalícia bem feliz para Alexandra Reis. Alexandra Reis, com certeza conhecem, é uma ex-administradora da TAP, agora a secretária de Estado do Tesouro, que saiu da TAP com uma indemnização de 500 mil euros para isto em Tesouro, de fevereiro. facto, não é? Foi um tesouro. Ela, sim, a escolha para o cargo de secretária de Estado do Tesouro é imediatamente confirmada como muito inteligente, porque de facto esta senhora tem jeito para descobrir tesouros bons, como este dos 500 mil euros que recebeu da TAP, em jeito de indemnização pela saída da transportadora aérea, quando há algumas dúvidas de como é que se processou esta saída, porque aparentemente a senhora não terá saído exatamente por ter sido, pela TAP não ter querido cumprir o contrato que tinha estabelecido com ela. Mas, Alberto, nos últimos dias saíram algumas novidades em relação a este caso e eu sei que tu estás em cima dessas novidades, portanto, queres avançar-nos alguns detalhes sobre, Não, sobre esta Tiago, questão? o que estavas a referir é curioso, porque normalmente quando o trabalhador tem. Quando a saída de uma empresa é da vontade exclusiva do trabalhador e não se prende com questões de atrasos salariais ou quaisquer outros motivos de justa causa, quando o trabalhador sai apenas sem justa causa, apenas porque quer sair e faz aquele, acho que ainda é preciso pré-aviso, não, mas isso é o menos nessa questão. Normalmente, quando o trabalhador sai por sua vontade, como estava a dizer, não há direito a indenização nenhuma. Agora, eu não acredito que neste caso não haja ali umas letrinhas pequeninas, uma linha, uma subalínea qualquer no contrato, já a prevenir uma situação destas. Mesmo que não tenha sido a TAP a despachar a senhora, e com certeza se o fez não foi já foi calculado, mas mesmo que tenha sido a senhora a pedir a sua saída da empresa, já está acautelado que a senhora teria direito a uma indenização, mesmo que isso não corresponda minimamente à norma, não é? Não se conhece grandes casos, uma pessoa pede para sair e o patrão, em Sim, princípio, muito em, em para a sua princípio, vida, para a sua vida, ok? sim, porque Tanto que os tribunais, até desculpa dizer, os tribunais normalmente, mesmo até quando o trabalhador nem faz o tal pré-aviso, não é que isso agora venha ao caso, mas normalmente nesses casos nem os tribunais raramente penalizam o trabalhador. Portanto, quando a iniciativa da saída é da parte do trabalhador, o trabalhador sai. Agora, também nenhum tribunal obriga um patrão a dar uma indemnização se a iniciativa é do trabalhador, a menos que o contrato já tenha previsto isso, não é? E é o que em parece qualquer, que terá acontecido, não é?
Pois, a senhora Alexandra Reis já confirmou que se houver aqui alguma ilegalidade, devolve o dinheiro, não é? Devolve o dinheiro. Portanto, É esse o princípio da legalidade, não é? É a pessoa não poder ficar com o que não é seu, não depende em dela, não é princípio, facultativo, não é? mas o que interessa aqui relevar é que a senhora não gastou tudo no Natal e guardou para a eventualidade lhe ser pedido que devolva o dinheiro à TAP. Portanto, previdente também nesse Eu gostei caso. da demonstração de generosidade dela, quer dizer, se for Sim, sim, ilegal, sim, se que se provar se era predispôs, ilegal, não eu é? devolvia Se logo, não é? for ilegal, exatamente. Se tudo isto se revelar extremamente ilegal, E- eu ponho a hipótese de devolver este dinheiro. Imagina que Este- ela diz, oh, Tiago, desculpa só, vamos imaginar que a opinião dela era outra. Ela diz, nem que isto seja ilegal, eu não devolvo dinheiro. certo. Eu sei que isto já está, Era, o país já está por tudo, mas era um bocadinho impensável, não é? Ainda era um não teremos bocadinho mais chegado, estranho. ainda não Era teremos chegado a ligeiramente. essa Lá fase, não é? chegaremos, lá, Lá lá chegaremos chegaremos, em sim. Nem que princípio, seja ilegal, eu não devolvo. mas sim, mas para já de facto ainda não chegamos. Este é um daqueles casos, não sei se te parece o mesmo, Alberto, em que a pessoa que negociou este contrato, portanto esta senhora, a atual secretária de Estado do Tesouro, e a empresa com a qual ela negociou o contrato, a TAP, é um daqueles casos em que ambas as partes sabem que o dinheiro que a senhora estabeleceu no seu contrato, que teria de receber a título indenizatório, não é exatamente pago pela TAP, e a TAP também não está propriamente preocupada com quanto dinheiro é que vai ter que pagar esta senhora ou qualquer outra, porque o dinheiro também não é propriamente da TAP. É, exatamente. É aquilo que noutros casos se chama qualquer coisa do género third party payer, ou uma Hum. coisa assim do género. Portanto, o dinheiro aqui Ou seja, envolvido, nós a todos. senhora que pede de uma forma ou de outra estes 500 mil euros para se vir embora, sabe que quem lhe vai passar o cheque dos 500 mil euros não é o dono do dinheiro e, portanto, o dono do dinheiro também está mais ou menos a borrifar, Porque de porque facto de também facto não é o não dono é do seu. dinheiro, porque o dinheiro não. Exatamente. Pois, e portanto, nestes casos, muitas vezes acontece, nas mais variadas circunstâncias, algum tipo de abuso, que eu não estou de forma alguma a dizer que seja este caso, até para me proteger de qualquer eventual Não, de processo todo, de jurídico, todo. mas há uma certa tendência para quando estamos a lidar com dinheiro que não é nosso, para que se possam dar alguns abusos e enfim, parece-me um desses casos. Portanto, não Não, é de estranhar. Diz Alberto, desculpa. não, eu estava a pensar, a TAP já nos levou 3 mil milhões de euros, 3.500 milhões de euros, uma coisa desse género, não é? Daquelas quantias absurdas que nós nem conseguimos conceber muito bem. Já sabemos que Para não vão ser alguém, devolvidos, não é? já estão a ser devolvidos aos Inicialmente, bocadinhos. Esta senhora já foi buscar uma parte certo, dela, não é? pois, exatamente, sim, sim. Eu e tu e mais uma série de alguns milhões de portugueses é que talvez não venhamos a ver nada do que deveria ser nosso, mas esse dinheiro tinha que servir para alguma coisa, serve para estas coisas, acho que é para isso. As pessoas perguntam, Pois, para onde vai esse dinheiro, de que forma é que se enterrou esse dinheiro, onde é que se desperdiçou esse dinheiro todo? Entre outras coisas, nisto. se procurarem com jeito na bolsa da senhora Alexandra Reis, provavelmente encontram lá alguns dos vossos euros. Quer dizer, nas malas de senhor é difícil encontrar o que quer que seja, Ela foi buscar normalmente. Mas como se procurarem Tiago, na semana bem, passada disseste aquela piada das mulheres não perceberem fora de jogo. Eu sei que foi uma citação de uma piada. não se pode. É uma coisa tão velha, tão Isto antiga, não está é? a Não, hoje em atingir dia já percebem muito bem, hoje em dia já percebem um muito bem. nível de Também, misoginia, pá, uma coisa. até, repara, enfim, até houve um jogo do Mundial que foi arbitrado por uma senhora. E acho que foi uma Eu vergonha, nem estou sei a brincar, não faço a mínima ideia. não faço puta ideia porque não vi o Não jogo, mas faço em a mínima princípio, ideia. essa senhora, por exemplo, sabe a lei do fora de jogo. Em princípio, Pelo menos. tão bem, quase tão bem como nós, Alberto. Mas nós Portanto, temos, em princípio eu deveria estou. saber, mas nós temos grandes gestores em grandes lugares de decisão que, pelos Sim. vistos, gerem muito mal o dinheiro, como se vê na TAP, portanto, nada, ninguém é garantia de nada, não é? Não, de todo, de Temos todo. esta gente. Não, e isso da mala das senhoras é um elogio. Também ninguém diz mal da mala do Sport Billy, aquela personagem dos desenhos animados de quando O éramos Sport catrais, Billy, que era a que mascote tinha do tudo o que era mundo. preciso dentro Não da era mala mascote, mas era uma coisa a transportável. propósito de mundiais, não era? Pois assim, era uma história Tinha a ver qualquer. com, eu tinha a ver com Desenhos desporto, animados, agora tenho uma estou na ideia. dúvida, se tinha a É. ver com Jogos Olímpicos, mas de Ou certeza que isso, algum sim. dos nossos espectadores nos vai Mas esclarecer. estava aqui a pensar, 3 mil milhões, a 3 senhora foi mil buscar milhões, meio milhão, portanto está para meio 6 milhão. mil pessoas irem buscar meio milhão. Assim, de contas por alto, 6 mil pessoas podem ir buscar Epá, meio milhão.
Tu és muito. É fazer as contas, lá É está. fazer as contas, para 6 mil pessoas já é considerável, só que, pronto, Tu não és no nenhum PS, secretário-geral da ONU a fazer contas, pá. Eu não vou arriscar dizer se isso está certo ou não, mas imagino que a malta ali do PS esteja, pelo menos 6 mil socialistas, tenham esperança, pelo menos. Arranja-se, acho que se arranja já não são assim facilmente. poucos. Se eles devolverem esse dinheiro a 6 mil socialistas, ou aparentados, já alguns portugueses ficam contentes. Bem mais contentes do que aqueles desgraçados que receberam a esmola dos 240 euros, não é? Aquelas famílias. Sim, que começou, por acaso foi pago, acho eu, começou a ser pago já nos últimos dias. Sim, acho que sim. Aliás, viu-se logo houve um boom logo até da economia em geral, por força desses... Tem havido uma certa tendência também, constatei isso infelizmente pessoalmente e no meu círculo de amigos, de pessoas com quem me relaciono, uma certa tendência para a concentração de multas de trânsito também nestes últimos meses. Uma espécie de conta corrente com o Estado. Toma lá 125 euros, por acaso, toma eu lá não uma multa sei, de porque eu também transposição de um traço quando eu contínuo recebo há 3 multas, anos recebo atrás. sempre com atraso, recebo sempre passado uns meses, não é? Em casa. Pois, Não sim. sei. Também pode ser. Não sei, Não sei, talvez seja coincidência. É capaz de ser impressão minha. deve ser impressão. Bom, em relação à TAP, o assunto continua a ter desenvolvimentos a cada instante. Inclusive, Pedro Nuno Santos e Fernando Medina já pediram à TAP esclarecimentos sobre esta indemnização. À hora que falamos, não temos conhecimento ainda da resposta da TAP, mas vamos continuar a acompanhar este caso, que é provável que ainda traga algumas novidades nos próximos dias. Esperas alguma novidade em particular desta questão da abordagem de Pedro Nuno Santos e Fernando Medina? Não, da abordagem de ambos, absolutamente nada. No máximo que se poderia esperar, certo. No limite, embora eu acho muito pouco provável, é a senhora acabar por pedir, por resignar à Secretaria de Estado e continuar e ficar com os 500 mil euros, que apesar de tudo, parecendo que não, dão mais jeito. Mas isso acho que seria mesmo no limite. Estado, não é? Sim, pois. E seria no limite, sim. E mesmo assim, embora fosse relativamente higiênico, não salvava nada, porque ela só faria isso, porque o caso, por um lado, em primeiro lugar, foi descoberto, e em segundo lugar, deu este barulho todo. Agora, eles estão a ver todos, é o que se passa agora nestas... Claro. Quanto tempo vai durar o barulho? Quanto tempo dura a reação? Se durar aqueles 2-3 dias da praxe, pronto. Se sacrificam ou não. Se vale a pena sacrificar a senhora, o que é uma pena, porque a senhora deve ser competentíssima nas suas funções, aos salários que recebe, às indenizações que recebe, deve ser muito espetacular naquilo que faz, seja lá o que é que ela faz. Mas tu foste investigar isso, não é? Fui ver o currículo. Ela era, aquilo tem um nome que eu não consigo fixar, mas se me deres aqui um segundo. Que é inglês, de certeza. É inglês, de certeza, claro. E é chique, deixa-me só ver. Controller? Não, isso era muito básico, não é uma coisa muito mais sofisticada. Foi a primeira coisa em inglês que me ocorreu. Eu tinha para aqui o currículo da senhora, mas onde é que foi parar o currículo da senhora? Epá. Olha, fui alvo de sabotagem e o currículo da mulher desapareceu. Mas era qualquer coisa... Deve ser uma coisa extensa, ainda assim, uma coisa com experiência. Mas era sempre na mesma coisa, ela passou por uma série de empresas. Muitas empresas. Passou uma série de empresas e era sempre o equivalente a um gestor de compras. Era um nome em inglês qualquer que eu não conhecia, e era um gestor de compras, mais ou menos traduzido. Compras, mas tipo, sei lá, é preciso porcas na TAP, é isso? Pois não sei, não faço ideia. Compras em geral, tipo aquelas vedetas que têm um personal shopper, sabes? Acho que é assim, não é? Sim, mas o termo não era este, o termo era um termo que para mim não me dizia nada, tive que ir ver o que é que era. E as funções dela têm sempre a ver com a gestão de compras. Ela vai às compras. Mas são coisas em estrangeiro, é natural que saia mais caro. Tinha muitos empregos em estrangeiro, ela, mas todos em Portugal, não é? Naturalmente. Todos em Portugal. Não claro, propriamente. Claro. Nós vamos continuar a acompanhar este caso com algum interesse, para ver se de facto, nesse pesar de prós e contras, o governo do PS acaba por abdicar da colaboração de Alexandra Reis, ou se pelo contrário, ela continuará a sua profícua carreira ao serviço. E já agora, espero que se no limite correrem com ela, o que eu continuo a achar pouco provável, se a deixarem cair, espero que não lhe paguem outra indenização choruda por ela ter estado... É que se para sair da TAP é 500 mil, eu imagino para sair do governo. Pois, não faço ideia. A senhora vai fazer uma carreira à custa de indenizações de saídas, não é? Uma espécie de Josefina Mourinho. Exatamente, como aqueles treinadores que nunca acabam os contratos e tal, assim, se não sempre... Sim.
Estão ricos a gostar disso? Vamos acompanhar com o interesse, não com o interesse, com que lhe relembro que o azeite talismã continua, como sempre, a apoiar a lenga-lenga do costume, com verbas um pouco inferiores àquelas com que a TAP apoia. O que é lamentável, diga-se. É lamentável, mas fica aqui também a dica para o nosso patrocinador, para pôr os olhos nestes casos. Bom, mas de facto nós agradecemos muito. Ver como é que se gera o dinheiro, excelentemente. Pois, para ver como... Exatamente. Quando é o nosso é um bocadinho mais complicado. E ficamos por aqui em relação ao primeiro tema da semana, mas Alberto, se estiveres de acordo, voltamos já de seguida. Voltamos já. Com mais um tema. Vamos a isto. E estamos de volta com o segundo tema da semana, mas ainda antes disso, temos que referir, Alberto, porque mencionámos este ponto nas últimas semanas e, portanto, temos que o atualizar. Como sabem, a Lenga-Lenga do Costume, no seu canal de YouTube, vai a caminho rapidamente dos 500 mil subscritores. Tínhamos mencionado a semana passada que estávamos quase a chegar aos 4 mil, e depois, eis que esta semana ultrapassámos os 4 mil subscritores. Ainda mais perto dos 500 mil, já estamos ainda muito mais perto dos 500 mil subscritores, agora rapidamente a caminho dos 4.100 subscritores. Portanto, apelamos a todos os nossos espectadores e ouvintes que subscrevam o canal de YouTube da Lenga-Lenga do Costume para serem avisados lá de coisas. Acho que enfim, recebe-se avisos quando há novas emissões e por aí fora. No Facebook podem também tornar-se amigos do canal de Facebook do Comitê Central. E também aí deixar os vossos comentários, que nós depois aqui no programa, sempre que esses comentários forem suficientemente parvos, a palavra é essa, acabamos por incluí-los aqui. Feita esta referência, vamos então para o segundo tema da semana, Alberto, que é, porque a época festiva a isso obriga, o discurso de Natal do nosso Primeiro-Ministro, um discurso pleno de otimismo, pleno de confiança. Alberto, tu escutaste com atenção, de certeza. António Costa disse isto mesmo, que tem muita confiança no futuro do país e descreve Portugal como estando imune a, isto estou a citar, turbulências do passado. Portanto, o nosso país parece estar preparado para enfrentar eventuais problemas que possa haver no horizonte, ao contrário da generalidade dos países lá fora. Lá fora, os países estão bastante suscetíveis a este tipo de turbulência. Aqui não. Estamos muito seguros e estamos também, disse o Primeiro-Ministro, e estou a citar outra vez, no pelotão da frente. Portugal continua a aproximar-se das economias mais desenvolvidas da Europa. E, portanto, foi este um bocadinho o tom do discurso de Natal do Primeiro-Ministro. Alberto. Eu não sei o que é que o homem consumiu na... Ouviste o discurso, interrompeste a ceia, natalícios. Exatamente, eu não sei o que é que ele consumiu, mas de certeza que não foi vinho do Porto ou Bolo Rei, ou então foi em quantidades astronómicas, não sei. Aquilo mostra um grau de alucinação. Se nós acreditássemos que o homem está a acreditar no que está a dizer, isso também era forçar muito a nota. Claro que ele não está a acreditar em nada de que diz. Tudo aquilo é... Eu não sei, sabes, tu tens António Costa como um bom ator, como um político capaz de encenar. Esse ponto não, mas também não me parece que seja... O homem está longe de ser um portento intelectual ou coisa que o valha, mas também não me parece ser doido varrido, é apenas mentiroso, não é? Um charlatão, mas assim, maluco, a ponto de acreditar naquilo, era preciso estar muito alterado da cabecinha, não é? E esse tipo de defeitos não lhe atribuo muitos outros, quase todos, mas esse não, mas pode também já estar a ficar um bocado desequilibrado, não faço ideia, mas não parece que seja por aí, parece mesmo que aquilo é propaganda barata e assim, bastante tosca até, mas que para o público dele, para aquele público que bate palmas a tudo que ele diz e que o mantém à frente nas sondagens, ao PS e a ele, não é preciso muito mais, quer dizer, esse público não pede grande sofisticação, tira-se com umas mentiras para cima e as pessoas batem palmas todas contentes, e já que engolem umas mentiras, engolem outras mentiras e vai tudo deito, estamos imunes a tudo, porque era aquela coisa que aconteceu durante a Covid, como é que era, que o vírus teve o azar de encontrar pela frente um governo decidido e uma população... que bela recordação, mas que bela recordação. Era uma coisa desse género, não só o vírus, tudo que... A realidade tem esse problema. Toda a realidade que nos pudesse afetar, tem o azar de encontrar pela frente o Dr. Costa
E os apaniguados do Dr. Costa, que são pessoas, derrotam Sim, qualquer obstáculo, não é? Então, sim, de ultrapassam facto, qualquer este, obstáculo. este, este discurso roça o bizarro, não é? Uhum. Esta noção de que Portugal está imune a turbulências que possam surgir do exterior, a não ser que, de facto, António Costa já esteja a pensar noutro país, tipo na Bélgica ou assim, já com a Pois, cabeça pois, num eventual cargo que possa ter em vista em Bruxelas ou qualquer coisa assim do género, porque de outra forma é de facto esquisito. Mesmo na sequência do discurso do Presidente da República nesta época natalícia também, o Presidente da República que disse, e estou de novo a citar, que o otimismo é monopólio do Primeiro-Ministro. Portanto, mesmo Marcelo Rebelo de Sousa, sim, deu a entender que tem outra maneira de ver as coisas. Não disse é qual, não é? Não disse exatamente com outra qual. seriedade. Sim, aliás, sim, na verdade, este binómio de discursos do Presidente da República e discurso do Primeiro-Ministro é um bocadinho, isto é político mau, político péssimo, não é? É um bocadinho É, esse, eu vi é um alguém bocado referir-se, esse. compará-los ou chamar-lhes o senhor feliz e o senhor contente. É um bocadinho isso, não é? Pois é capaz de Aquelas ser duas personagens do Herman e do infelizmente Nicolau. com bastante menos graça. Eu chamou-me a atenção este pormenor do Primeiro-Ministro ter referido que estamos a aproximar-nos das economias mais desenvolvidas da Europa. Isso realmente chamou-me a atenção. Não será totalmente falso, eu acho que há momentos em que nós estamos realmente perto de economias mais desenvolvidas, economias mais desenvolvidas da Europa. Mas é quando, por exemplo, a Irlanda toma medidas para transformar a sua economia e nos passa pela direita a alta velocidade. Há ali um momento em que estamos muito perto das economias mais desenvolvidas da Europa, mas elas depois disparam A Irlanda já nos e, passou, pois já. e nunca Agora, mais os agora, vemos. agora Mas vem aí a Roménia, não é? Assim a já. Roménia, pois, A exatamente. Agora a ultrapassagem Roménia, está se a ser calhar, feita pela Roménia, não é? está a ser feita. Portanto, há ali um momento em que, de facto, é como na autoestrada, a pessoa vai na sua caranguejola e passa um Tesla ali numa subida E nesse qualquer da momento A2. a caranguejola está Há ali, próxima do sim, Tesla. Sim, é há verdade. ali É. um Sim, sim, momento, sim. epá, estou aqui taco a taco com este gajo. Pois Há é, ali, pois é, há pois ali é. 2, 3 nanosegundos em que estamos taco a taco. E é um bocadinho, provavelmente, o que se vai passar agora também com a E há que ter Roménia. Já se passou com com a Roménia, e depois, se tivermos confiança, há de acontecer com a Bulgária e com pá, aqueles a poucos que já Albânia. O meu faltam para sonho é a Albânia. a A Albânia. Quando, Albânia. quando a Albânia nos ultrapassar, o que é que tu, enfim, quando antecipas esse momento, Alberto, o que é que tu tens em mente? Como é que julgas ir sentir-te nesse momento? Em termos, o que é que a tua vida achas que vai ser de facto transformada nesse momento Eu, em que quando fomos chegar a esse ultrapassados pela momento, não Albânia? tenho nada contra os coitados dos albaneses, mas espero das duas uma, ou já estar morto ou estar imigrado, quando esse Certo. momento chegar, e receio que não seja tão distante quanto isso, que é capaz de ser uma Estás a coisa tratar já das para. papeladas, não para falecer, isso não, nem Não, pensar, as mas papeladas para falecer ainda não. para Mas emigrar e assim. não me parece que fosse uma coisa que daqui a 10 ou 15 anos fosse todo impossível, porque há 10 ou Claro. 15 anos as ruas da minha cidade estavam cheias de pedintes da Roménia, por Precisamente, exemplo. sim, sim, sim. Ou havia numerosos pedintes da Roménia, que era, pronto, era uma espécie de símbolo genérico Sem para a dúvida. pobreza europeia, do leste europeu, do que tinha ficado ali Tivemos para essa, trás, não é? exatamente, E exatamente, agora quem tivemos está a essa ficar para trás somos experiência. nós, de facto. Quem está a ficar para trás somos nós. Pois de facto, não Não, se não, passou não, assim. não, Tiago, não consigo fazer nenhuma graçola com isto, porque Não, pois, não, é é para trágico, meditar. não é? Este É programa às absolutamente vezes é para trágico. meditar também, é para meditar e para deprimir um pouco, não é sempre uma coisa para dispor bem as pessoas. Parece-me, Alberto, que ao contrário do que eu pensava, não terás assistido a estes discursos de Natal com aquela atenção que eu Não, pensava. eu li sobre os discursos, Tiago, li o que Claro, se escreveu claro. sobre os discursos e a descrição dos discursos. Eu pensei que tu vias, gravavas para depois rever, que tinhas aí para juntar à tua coleção de E depois VHS encomendava em de Blu-ray e discursos. tal, para Sim, rever ainda melhor. Então, sim, de discursos de não, Natal, de discursos de primeiros-ministros e Natal. de, Estou à espera que enfim, que saia a coleção caixa de. completa, Sim, Complete exatamente, sim. Collection, Para depois, até para faz Doutor um presente, Costa. faz um bom presente, sim, sim. Bom, Alberto, discurso de Natal foi isto. Acho que é um bocado. Acaba por ser. Deixa-me só acrescentar uma coisa, Então não Tiago. deixo. Se calhar já não acrescenta nada, mas Acrescenta, pois, vamos a acho isso. que é um bocado demasiado isto. Este tipo de. A distância que o homem simulou face à realidade, o tipo Uhum. de pechisbeque mental e retórico que ele tirou para cima de nós, acho que já é um bocadinho exagerado.
não consigo conceber que haja uma pessoa que desinteressadamente vote no Dr. Costa, não estou a dizer pessoas que votam no Dr. Costa à espera de um emprego, ou porque já tenham um emprego, ou porque Sim, não sei, sim. pessoas que genuinamente ouvem aquilo e acreditam naquilo, eu não consigo conceber. Que Eu haja acho que, alguém que, pois, que esse espécime exista, percebes? pois eu acho que não existe. Eu acho que existimos numa realidade em que há dois grupos quase estanques, não é? Que é esse dos interessados em benefícios que possam. Pronto, há uma racionalidade nisso, pronto, ok. Exato, esses para os quais há uma racionalidade, e depois há outra metade, acredito eu, de tal forma desligada e desinteressada, e terá alguns bons motivos para isso, na verdade, mas Uhum. de tal forma desligada e desinteressada da política, que não sabe sequer disto. É a única hipótese que eu vejo. Não E ouve vejo, não aquilo e vejo. até acha plausível aquilo. Ah, sim, Eu senhor, não sei estamos a sequer apanhar. se houve, eu acho que não houve Ou sequer, não sabes? houve Não sequer. houve de todo. Eu acho que a vida está complicada para a generalidade das pessoas Pois está. que vivem de um salário pago, nomeadamente pelo setor privado. E eu francamente acho que a esmagadora maioria das pessoas que não está nesse grupo de diretos interessados na ação do governo está de tal forma desligada desta realidade que não sabe sequer disto. Não, Tiago, sim, 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 eu percebo isso, eu acho mas que a agora falaste do esmagadora setor maioria. privado, mas repara, os funcionários públicos, muitos têm prestações de casa para pagar e as prestações sofreram os aumentos que sofreram, muitos pagam, Certo, ou todos pagam, compram é verdade. comida, compram Não, bens é verdade alimentares que sim. É e verdade que sabemos sim. como estão. Quer dizer, mesmo esses que se calhar acham que têm um Sim. motivo qualquer, há uma confiança qualquer, ou que fazem melhor em Não, só votar no Costa do que comparativamente, não arriscar é? outra coisa qualquer. Pois, sim. Apesar de mesmo essa gente está muito pior do que estava e vai ficar Não, pior do que está. pois está certamente, mas acreditará nestas, lá está, Acreditará. acreditará nestas Pois. coisas, destas borlas e destes apoios extras e por aí fora, Uhum. e têm comparativamente para com a outra metade de pessoas, digamos, comparativamente essa a segurança adicional em termos de rendimento, não é? Que apesar de Sim, o tudo, rendimento cada torna a vez vale situação. menos, mas apesar de tudo eles têm um rendimento, não é? Sim, o grau de Garantido, desespero, garantido, não é? sim, o grau de desespero ou o atingir de um ponto de ruptura tal que se calhar Claro. te leva a tomar alguma medida, por muito irrelevante que seja, digamos, no panorama, do ponto de vista político, mas esse ponto estará um bocadinho mais longe, porventura. Agora, o que eu acho é que há de facto uma quantidade enorme de pessoas totalmente desinteressadas não porque necessariamente porque queiram estar desinteressadas, mas porque têm tantas preocupações e tão graves na vida que não têm simplesmente tempo ou disponibilidade mental para estarem Uhum, preocupadas uhum. com mais isto. Provavelmente é isso. E, e pronto, eu não quero acabar esta segunda parte, Alberto, neste tom cabisbaixo, e por isso vamos introduzir de imediato o anúncio do azeite de talismã, que dispõe, sempre que se sentirem um pouco mais em baixo, sempre que tiverem notícias de aumentos de inflação, que houver problemas com o emprego, pensem que existe o azeite de talismã, que é algo com que podemos sempre contar. E por isso nós vamos, desde já, ver o anúncio do azeite de talismã. Vamos a isto. Campo Sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, Campo Sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. Cá estamos, para fechar o programa. Alberto, se estiveres de acordo esta semana, em vez de lançarmos propriamente um terceiro tema, e como isto é o pretexto, o facto de ser o último programa do ano, vamos fazer as coisas de forma um bocadinho diferente e vamos dar espaço aos comentários e questões dos nossos espectadores. O que é que te parece, Alberto? Acho muito bem.
Porque isto Eles que porque trabalhem. exatamente, eles que trabalham um bocadinho também, não podemos ser só nós. Isto porquê? Porque havia aqui alguns comentários na semana anterior sobre o facto de nós termos comentado num dos nossos programas que as viagens dos políticos ao Qatar para ver os jogos da seleção portuguesa custavam 70 mil euros cada uma, naquele avião que se chama Falcon, ou o que é, da Força Aérea Portuguesa, que levou António Costa, Augusto Santos Silva, Marcelo Rebelo de Sousa e Ana Catarina Mendes. É isto, não é, Alberto? Acho que foi Parece que sim, foi este o plantel que se dirigiu o plantel. Exatamente, que se dirigiu ao Qatar. E um nosso espectador colocava-nos a questão se isto de facto era verdade, esta questão dos 70 mil euros. Eu gostava imenso de encontrar que espectador foi esse, mas de facto, de momento, não estou a conseguir encontrar. Mas o espectador que colocou essa questão sabe quem ele é, portanto, fica desde já respondida à questão. E fica respondida afirmativamente. De facto, cada uma destas viagens ao torneio do Qatar custava 70 mil euros e revelou-se ainda mais uma boa semana para esclarecer esta questão, quanto na primeira parte do programa estivemos a falar de dispêndio de bom dinheiro com questões que têm a ver com aviões, Alberto. Portanto, 70 mil euros para ir já ao não Qatar. chegava aos 3 mil milhões para a TAP. 3 mil milhões para a TAP. E agora 70 mil para cada viagem na Força Aérea, não é? Pela Força Aérea. Sim. Força Aérea também com preços desses também não é concorrencial também. Não parece que tenha grande futuro no mundo das viagens. Só mesmo. Sim. Só para transportar altas individualidades. De resto, as baixas individualidades não é hipótese. 70 mil euros parece-me uma enormidade, não é? Parece-me que depois só para comer uns cacauetes também, depois, não é? Pois. Cacauetes e um sumo de laranja também parece-me pobre. E daí eu viajei uma vez em primeira na vida e porque me ofereceram e... Certo. Sinceramente, tirando espaço para as perninhas, que dá jeito, dá muito jeito. O resto não justifica e não custava 70 mil euros a viagem, nem nada que se parecesse. Além do espaço para as perninhas, estavas à espera mais de quê, sinceramente? O espaço para as perninhas é uma questão de vida ou morte. Pois, sim, voos, mas pronto, a viagem, é o que eu digo, a viagem não custaria 70 mil euros, custaria 2 mil, se eu tivesse pago. Pois, talvez. Mas mesmo por 2 mil, comparado com uma viagem que normalmente custaria 400 ou 500, não sei, uma pessoa está à espera um bocadinho mais do que só o espaço para as perninhas. Sim, era simpático. Era simpático, algum glamour, assim, uma coisa ali. Isso acho que era antigamente, agora já não. Não. Era mesmo um sumo de laranja que tu disseste, se calhar até havia sumo de laranja, não sei. É alaranjado em uns cacauetes, por 70 mil euros acaba por ser pobre. E uns copos de vidro talvez em vez do plástico e tal. Alaranjado também em copo de vidro, e o cacauete se calhar bem revestido, sabe aqueles cacauetes com aquela cobertura que é de sal e não sei o quê? Sim, por aí, sim, mas não justificava os 1.500 euros a mais. Com 1.500 euros um tipo parecendo que não, chegava à terra e comia qualquer coisa mais decente. É possível que com sim. 70 mil, não faço ideia o que é que vai acontecer, o que é que acontece lá nos Falcons, aquilo deve ser. Mas é melhor não aquilo deve parecer aquelas digressões dos Rolling Stones para 1972 pelos Estados Unidos. Sim, porque 70 mil euros dá para fazer umas brincadeiras engraçadas. Não são 500 mil euros. Não são os 500 mil euros. Apesar de tudo, não. Alexandre Reis vai conseguir, pelo bolso dela, que vem do nosso, não é? Vai conseguir fazer várias viagens de 70 mil euros, não é? Então isso dá para aí algumas, fazer as contas. Fazer as contas, aí umas tantas. Mas de facto está confirmado, eu estou a confirmar, aliás, no Observador, esta questão dos 70 mil euros por viagem, que já tinha também visto, confesso, noutro órgão de comunicação social, porque eu às vezes consulto outros órgãos de comunicação para além do Observador. Faço a confissão aqui, peço desculpa. Não te fica bem, mas pronto. Não fica, mas às vezes, aquelas notícias que não interessam, às vezes não vêm no Observador, é preciso ir a outros sítios ver. Noticiasminuto.pt. Por exemplo, o Tuga Fixe, havia uma coisa que era o Tuga Fixe. Que é desagradável. Isso deve ser do termo daquele do Mirko, ou o que é que era. Eu nunca percebi muito de redes sociais, nomeadamente dessas da pré-história. Bom, na sequência desta questão dos 70 mil euros que pagámos para que as primeiras figuras do Estado português pudessem ir ver os Jogos da Bola ao Qatar, nós tivemos uma outra questão também levantada pelo nosso espectador Zé,
que tem um bocadinho a ver com isto, com esta questão do ambiente e dos jatos particulares e de se poluem muito, se não poluem muito, porque o Zé dizia há 2 semanas o seguinte, e eu vou citar: tu chumbas na inspeção porque o teu carro ultrapassou umas gramas no CO2 permitido, e é importante para combater as alterações climáticas, mas queimar toneladas de combustível para os meninos irem passear ao Qatar, como diz o Presidente da República, esqueçamos isso. Fim de citação. Portanto, E muito bem, o Zé tem eu acho. toda a razão, mas o Zé não distingue a simples galé, que inclui o Zé e nós, e outras pessoas como nós, das altas figuras que representam a nação em circunstâncias absolutamente determinantes, como foi o caso, não é? Ninguém imaginaria que a seleção estivesse a jogar no Qatar sem a presença de pelo menos uma ou duas grandes individualidades, grandes estadistas, Sim, qual é na o problema plateia, do não é? Zé? Na O problema bancada. do Zé é não estar naquela metade de pessoas a quem que estão à espera de receber algum dividendo pelo facto de termos este governo, e também não estar na outra metade que eu referi, que não tem tempo para se preocupar sequer com estas Pois, questões. está Portanto, ali Zé, num limbo bem-vindo. que é Está num limbo desagradável. que é Ele sabe o dramático, que se passa, mas não vai ganhar nada com isso, não é? bem-vindo ao clube, Zé. Pois, Bem-vindo ao pois, pois. clube. Somos, de facto, entre estes dois grupos, somos claramente os mais infelizes. Portanto, epá, muito bem-vindo, e já somos 17. Em breve seremos alguns 23. Alberto, só para fechar, e a propósito, de novo, destas deslocações ao Qatar, e porque também, mais uma vez, ainda agora te referiste às figuras de Estado de forma um bocadinho displicente, o nosso espectador e ouvinte Augusto Santos Silva, na sequência da nossa última lenga-lenga, mandou-te a seguinte mensagem que eu passo a citar: caro Alberto, aquele, fim de citação, porque tu de facto há uma semana eu não quis chamar-te a atenção na altura porque podia ser desagradável, mas tu de facto mencionaste Augusto Santos Silva como o Augusto Santos Silva. Aquele, porque não me lembrava do nome, Mas logo a seguir Augusto Santos lembraste, Silva, sim, logo sim, a seguir sim, sim. lembraste, portanto, Portanto, quero assegurar à figura, à pessoa que se fez passar falsamente por Augusto já Santos Silva, parabéns, para já porque parabéns teve que o está, trabalho de criar um canal do que YouTube foi giro. para criar esta personagem, e tem de Quero facto uma fotografia de Augusto Santos Silva, uma assegurar boa que, não, foto. que a minha expressão não traduziu qualquer desrespeito pelo Augusto Santos Silva, que tenho bastante, por acaso tenho bastante desrespeito pelo Augusto Santos Silva, mas naquele momento não foi esse o caso. Não, Foi mas mesmo por atenção, não me estava a lembrar do nome dele. mas tu também já confessaste aqui, atrasado, mas não há tanto tempo assim, que no panorama E eu disse isso uma do vez no atual Comitê governo, Central, para fui gozado por ti e pelo Carlos, sim, eu lembro. bastante sim, que no panorama É para do não te governo atual, esqueceste, não te Augusto Santos Silva esqueceste. parecia um grande estadista. Portanto, dessa não te livras. Isso está registado, está na net, agora nunca mais desaparece. Comparação, pois. Eu Claro, não vou repetir isso. certo, não faças Senão isso. um dia Há vou-me arrepender hipótese, ainda mais. atenção, há hipótese de ser mesmo Augusto Santos Silva. Augusto Santos Silva é perfeitamente possível que não tivesse um canal do YouTube e cria um canal do YouTube Só para poder para, intervir. neste caso, excelentíssimo Peço Presidente da Assembleia imensas da República, desculpas as nossas sentidas desculpas ao número 2, não é? Ao número 2 da nação, sim, 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 da sim. nação, E que Augusto sucedam Santos Silva. um Ferro Rodrigues e há alguns outros portentos que já tivemos por aí. Lá Portanto, está, e é de um lugar novo que vamos costuma. tentar não, e de É um novo lugar de vamos tentar prestígio, não, digamos. e de novo vamos tentar não cair na esparrela de dizer que, comparativamente com algumas dessas outras figuras, não vamos cair outra vez Mas nessa. às vezes apetece. Mas sim, mas logo à primeira menção que fizeste do Comparado, anterior pois, Presidente da Assembleia, comparado com o antecessor direto. sim, quase que deu vontade. E Alberto, eu não sei se tens mais algum comentário que queiras fazer, Não, só desejar um bom ano complementar e às deixares. pessoas. Só não, É desejar um isso, bom acho que é ano, cheio de isso. confiança. Muita confiança, Nós temos muita bastante fé, confiança, sei que posso falar por ti, Tiago, temos muita confiança. muitíssima, sim, estou muito confiante que Estamos estejamos todos muito totalmente confiantes. imunes a qualquer problema que possa surgir Tudo. vindo lá de fora. Alguém resumiu o discurso do primeiro-ministro como tendo resultado num tríptico de, e estou a citar, paz, solidariedade e confiança. Portanto, é isto. Ouviu-se que eu dei um murro aqui na Ouviu-se mesa em que estou ouviu-se um e barulhinho. vibraram para aqui coisas. Peço desculpa, eu estou a efetuar este programa em condições que não posso revelar exatamente quais são, mas que são surpreendentes. E portanto nós desejamos aos nossos espectadores e ouvintes também paz.
solidariedade e confiança. Eu sinto falta da saúde. De saúde. E já não há, aí nem o Dr. Costa consegue mentir. Já ninguém consegue, aí já não há mesmo Já era nada a ridículo fazer. desejar saúde às pessoas no estado que estão. Pelo menos aquelas que Saúde, dependem do SNS, as outras pode ser que. saúde e pá, Sabe. olha, e boa sorte em encontrar um hospital que esteja aberto, num caso muito infeliz. Mas agora o SNS avisa os que Sim. estão fechados. Já é bem bom. Avisa, Publicam umas listas a dizer que fazer estão fechados e que, pelos vistos, exclusão vão de ficar partes, fechados não é? indefinidamente. Pelos vistos, vão O ficar problema é fechados. que a lista tem tantos nomes que mesmo a exclusão de partes é difícil de fazer, porque é difícil perceber, não é? Ao fim de tantos fechados, epá, Ali na qual é que grande, falta a aqui? lista que eu vi era aquilo que tinha a ver com ginecologia, obstetrícia, na grande Lisboa estava, uma grande parte estavam fechados, sim. E parece que vão continuar fechados, acho que são para fechar mesmo. Portanto, epá, a direção executiva do SNS, esta direção executiva, não é, está a fazer o seu trabalho. Portanto, sim. a fechar aquilo Por tudo. simples, não vou tentar não ter urgências ginecológicas nos próximos dias. Vou ver se Parecendo consigo que não, evitar dá isso. jeito. Parecendo que não. Dá jeito. Enfim. É. Bom, Olha, sinto bom. que isto está a descambar um bocadinho, talvez seja da época festiva, é sempre mais dada a alguns excessos. Não que nós o façamos, mas Alberto, se calhar ficamos por aqui Ficamos esta por semana. aqui. Nós voltamos para a semana, em princípio, terça-feira, 21 horas, no canal do YouTube do Comitê Central. Não se esqueçam de subscrever e já agora também, e deixar os vossos comentários e descarreguem também o podcast da Lenga Lenga do Costume em Spotify, Google Podcast ou Apple Podcast e ponham nestes sítios todos onde der para pôr pontuações com notas mesmo muito boas. Façam isso que nós agradecemos e é importante para coisas. Subscrevam, de novo, relembro, o canal do YouTube, porque neste momento, no momento em que falamos, acho que temos, Alberto, 4.020 subscritores, portanto, eu acho que para a semana vamos atingir provavelmente o nosso objetivo dos 500.000. Se entretanto percebermos como é que se compra aqueles subscritores lá no Bangladesh e assim. Ficamos por aqui, não sem antes relembrar e agradecer o apoio do Azeite Talismã. E voltamos para o ano. É isso, não, Alberto? Não é desejar um bom ano, é só a passagem de ano. As pessoas costumam desejar um bom ano como se não se voltassem a ver durante o ano inteiro, não é? É precipitado porque É vamos só ali uma ver-nos noite, logo... é só ali um bocadinho. É uma noite e nós vamos ver-nos logo também, sei lá, no dia 3 ou logo que é. Portanto, é no dia 3, penso que é isso. Portanto, é um até breve. E tenho uma passagem de ano cheia de confiança. É isso, cheia de paz, solidariedade. E solidariedade e paz. E confiança para todos. Muito saúde obrigado. é que não, saúde é que não. Saúde, esqueçam. Metam para dentro, pode ser que coisa melhor entretanto. Até para a semana, obrigado.